Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados aqui na rua Jorge Moreira, número 115, bem próximo ao Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência. Confira na descrição desse vídeo os horários, dias e detalhes de todas as nossas atividades. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, convido a todos a participarmos da preparação, onde vamos fechando os nossos olhos, permanecendo tranquilos e contando com a bênção de São Francisco de Assis através de sua doce e impreterível oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, com a oração de São Francisco de Assis, vamos, a partir desse instante, nos unindo em definitivo com toda a espiritualidade benfeitora que está conosco. Através de nosso anjo de guarda, nós agradecemos por aqui estarmos bem, saudáveis, lúcidos, de boa vontade renovada e reunidos nesta nova oportunidade ao lado de Jesus. Com esses amigos, elevamos o nosso pensamento na direção de Maria de Nazaré, a nossa mãe, a nossa amiga de hoje e de sempre. Com Maria, nos ligamos em definitivo a Jesus, o nosso irmão, mestre e amigo. É contigo, Jesus, que chegamos a Deus, nosso Pai, onde agradecemos pela nossa vida, por tudo aquilo que temos, pelo que somos, e por todas as oportunidades que nos dá para que possamos ser cada vez melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Preparados? Vamos falar um pouco hoje sobre o raciocínio. O raciocínio é aquela montagem, talvez nem sempre linear, sequencial, dos nossos pensamentos, que nos proporciona inteligência. É através do raciocínio que nós conseguimos desenvolver todas as atividades de trabalho,
que nós precisamos para fazer com que o mundo e nós mesmos possa evoluir. Se não fosse pela inteligência humana, pela nossa capacidade de raciocinar, montar cada vez mais projetos complexos e atividades deslumbrantes, monumentais, nós não teríamos um abrigo, nós não teríamos meios de locomoção, nós não teríamos internet, YouTube, Facebook, demais redes sociais. Nada da evolução humana, da tecnologia que para hoje, para a gente é tão fundamental, tão lógico, nós não teríamos. É através da inteligência, da capacidade de raciocinar que o ser humano definitivamente se diferencia dos demais animais. Voltando inclusive aos nossos queridos companheiros de diversas espécies, falta a eles justamente a capacidade de raciocínio, além, claro, do livre-arbítrio, da consciência. Um cachorro, por exemplo, ele tem um pensamento lógico naquele momento, movido pelo seu instinto, pela sua reação. Quando ele enxerga, por exemplo, um barulho similar a um pacote de comida, ele já entende que poderá ser alimentado. Quando ele vê seu tutor com a mão na coleira, já entende que poderá passear, e assim sucessivamente. Mas falta, não só ao cachorro, mas demais animais, justamente essa ligação de um raciocínio a outro. Por exemplo, um cachorro, voltemos a eles, pode ver o seu tutor movimentando a coleira no período da manhã, antes mesmo do almoço. Será que ele fará essa ligação lógica de que toda manhã ele vai passear? Não. Ele apenas se dará conta deste evento quando novamente o seu tutor pegar na coleira. É óbvio que existem outras situações em que os animais demonstram uma certa inteligência, mas aqui definitivamente nada comparado com a capacidade lógica de raciocínio dos seres humanos. E por que estamos aqui abordando justamente esse tema? Porque, obviamente, quando nós nos debruçamos, nos abrimos a entender a vida através da doutrina espírita, a ponte para ligar a razão para a religião, a emoção e o sentido que a vida, que a natureza nos mostra, fica muito mais curta. O caminho fica mais reto e claro. A doutrina espírita ela veio há um século e meio atrás com o objetivo principal de consolar, de acalentar os corações que sofrem justamente através das explicações lógicas, da razão. Essa distância que colocamos entre ciência e religião foi colocada pelos homens em sã ignorância. E ainda hoje, pela nossa evolução, que ainda é bem baixa, nós continuamos a fazer essas separações. Mas na natureza isso não existe. Todas as leis da física, da química, da evolução, que a ciência desbrava a cada dia, já estão ali na natureza. Não foi o homem quem criou, ele apenas entendeu. Compreendeu como funciona através de métodos de teste e através de teorias. E como fica o raciocínio, a fé raciocinada para aquilo que ainda a ciência convencional, a ciência dos homens não pode provar, como por exemplo a vida após a morte e a reencarnação? No sentido lógico da natureza, observamos por diversas vezes várias espécies, vários organismos de vida que se transformam, que não morrem. A semente hoje plantada na terra, ela germina, floresce, e quando a árvore, quando a flor ela morre, todos os seus elementos, desde as suas pétalas, aos galhos e todas as demais substâncias, são reaproveitadas pela própria terra na qual aquela semente nasceu. E a lei de reencarnação hoje é a única capaz de nos dar justamente aquilo que o Espiritismo veio trazer: consolo. Quando temos um animal doente, sofrendo, onde não há justificativa lógica para aquilo,
pois sempre foi um tutelado tão dócil, tão amoroso. Por que haveria de sofrer daquela maneira? Por que não aquele outro animal mais raivoso? E conosco, seres humanos mesmo. Se olharmos apenas a vida atual, a nossa existência que os olhos físicos podem enxergar, não haverão justificativas suficientes para as tão aparentes injustiças que sofremos. Por isso, a fé raciocinada, uma fé que se apresenta na forma de entendermos através do raciocínio, é definitivamente o caminho mais curto para aquilo que Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio e proclamou através de suas parábolas as leis da natureza, a boa nova, o evangelho, muitos não entendiam devido ao grau intelectual e de consciência daquela época. Ainda hoje, para nós, é difícil entender o que Jesus quis dizer. Ainda hoje, para nós, é um tanto quanto incompreensível os exemplos deixados por Chico Xavier, por Francisco de Assis, por tantos outros missionários que passaram na história da humanidade. Exemplos de perdão, exemplos de não devolver o mal com o mal, de amar os inimigos, de fazer ao próximo exatamente como gostaríamos de receber, de libertar o outro, as nossas próprias mazelas, o nosso próprio egoísmo. Será que isso foi em vão? Será que não eram realmente missionários, pioneiros naquilo que o plano espiritual queria mais uma vez reforçar em nossos corações? Acreditamos firmemente que é muito difícil lidar, por exemplo, com a perda do nosso querido bichinho, do nosso animal de estimação. Mas ele, como os demais seres na natureza, incluindo nós, são livres. Livres para, sob determinado tempo, contar com a responsabilidade com o nosso amor no exercício de sermos os seus tutores, para que ele possa evoluir. Depois que essa tarefa acaba, eles voltam ao plano espiritual, como mencionamos de forma recorrente aqui no nosso canal, e brevemente já reencarnam para continuar o seu plano evolutivo. Vamos refletir se esse querido animalzinho que está conosco hoje já não é a reencarnação talvez de outro que esteve nesta mesma vida ou de outras vidas. A evolução ela persiste sempre. Por mais que nós possamos nadar contra essa maré, é a lei da natureza. E nós estamos, sim, incluídos nelas, porque Deus nos criou. E essa reflexão, esse entendimento, absorver esse conhecimento, observar justamente o que a natureza nos proporciona para provarmos essa tese, nos dá um conforto, nos dá o consolo de que a morte, por exemplo, nada mais é do que um pequeno passo para que a evolução continue. Tanto a nossa morte quanto a morte dos nossos animais. Temos, assim, as ferramentas para que nós possamos estudar, nos empenhar em compreender, em absorver cada vez mais. Através do estudo, através dos livros e hoje com a tecnologia, através de outros meios diversos para nos aproximarmos justamente de leituras edificantes. E leituras edificantes nada mais são do que justamente conteúdos. Pode ser na forma de livro impresso, digital, vídeos, enfim, mas são conteúdos que nos ensinam, que nos desafiam justamente a confrontarmos o eu do passado. Ora, se nós temos um pensamento hoje, ele não é cristalizado, ele não é eterno, ele vai ser volátil, vai mudar conforme o tempo, conforme novos aprendizados chegarem. E é isso que uma leitura, que um aprendizado edificante nos propõe. Justamente desafiarmos esses pensamentos que por egoísmo, por ignorância ou até por vontade própria, nós conservamos como sendo definitivos. Ora, o que seria do mundo se os homens realmente deixassem cristalizados os seus pensamentos? Guerra, a força sempre predominando sobre a inteligência,
a delicadeza, o amor não tendo vez, estaríamos ainda no mundo selvagem. Logo, não é apenas a inteligência que vem da mente, a intelectual, que condiz com a nossa evolução, e sim a inteligência espiritual. E esta nós podemos exercer exatamente agora, com aprendizado, com estudo, com a curiosidade sincera de nos debruçarmos sobre os ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer. E é com esse pensamento, com essa vontade de aprender como a vida funciona, como os nossos animaizinhos se relacionam conosco em vida, no corpo ou após o corpo perecer, e esse consolo, acima de tudo, que o Espiritismo e principalmente Jesus nos trazem, é que ficará impressa no nosso coração em mais esta semana. E é com esse conforto que convido a todos a fecharmos mais uma vez os nossos olhos, pois chegou o momento de nós juntos vibrarmos. E vibrar é desejar o melhor, é devolver ao universo tudo aquilo que o universo nos proporciona. Então vamos vibrar por paz no mundo, vibrar por todos aqueles que ainda sofrem, que ainda estão no desespero de conflitos, de guerras, de violências. Vibrar para que Jesus possa abençoar cada país, cada povo, cada governante da terra. É vibrar pelo Brasil, por esta pátria tão amada, tão querida, para que o povo brasileiro tenha cada vez mais paciência, diálogo e empatia. Nós vibramos por aqueles que estão nas ruas, pelos animaizinhos abandonados à própria sorte. Nós vibramos pelos enfermos, pelos bichinhos que estão atravessando o momento de doença, seja ela qual for. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, muitas vezes desamparada. Nós vibramos pelos animais que ainda estão encarcerados, sendo alvo de maus tratos, assim como os humanos encarcerados. Nós vibramos por todos os lares da terra, para que haja cada vez mais harmonia, paz e compreensão. Vibramos pelo nosso próprio lar, imaginando a espiritualidade benfeitora mais uma vez junto a Jesus, entrando em nossa casa, iluminando cada cômodo, cada cantinho, cuidando da gente e dos nossos animaizinhos. Nós vibramos pelo CEF, essa casa que nos dá essa oportunidade de aprendizado, bem como as demais casas espíritas, igrejas, templos, terreiros, locais onde a fé é valorizada, onde a ligação com o Pai Maior é estabelecida. Nós vibramos por todos os projetos, por meio de ONGs, voluntários que se dedicam a cuidar, a salvar e a tratar bem os animais. E assim vibramos por nós mesmos, para que as nossas energias sejam levadas aonde mais precisa. E nesse instante, com o coração ainda nessa sintonia, nós vamos mentalizando que do alto desce sobre nós nesse instante, neste momento, a luz de Jesus. Uma luz radiante, calorosa, que toca todo o nosso corpo, reenergiza todas as nossas células, onde abrimos o nosso coração para que essa energia também adentre a nossa consciência, toque a nossa alma. Assim mentalizamos que a fraternidade de São Francisco de Assis também ilumina os nossos animaizinhos, proporcionando a eles também essa energia, essa renovação, esse passe, para que por meio de nossa fé, os nossos queridos companheiros possam receber essa energia também em seus corações. Por fim, aproveitamos este momento para pegar aquele recipiente com água que preparamos, onde com as nossas mãos abraçamos esta água, para que toda essa energia, toda essa luz que passa por nós,
possa chegar também neste líquido, possa também fluidificar esta água, bem como a nossa, como as dos nossos animaizinhos, para que ao ingerir, nós tenhamos esse reforço a mais no fortalecimento de nossa fé e na eficácia do passe de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradeço mais uma vez a sua atenção e seu tempo. Rogo a Jesus, a Deus, que esteja com cada um de vocês, com todos nós ao longo de mais essa semana e por todo sempre, e que São Francisco de Assis siga abençoando os nossos animais, esses nossos grandes companheiros de vida. Me despeço por aqui, lhe aguardo na próxima. Não se deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, reforçando este trabalho que estamos nos empenhando em fazer para que a mensagem espírita, a mensagem de amor, de gratidão, de paz de Jesus chegue a cada vez mais corações. Um grande abraço. Tchau.